Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Carlos Araújo e hoje vamos falar sobre os clássicos da Sociologia. Bem, no século XIX, três pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista. Esses três pensadores foram Karl Marx, Emile Durkheim, que continuou o positivismo de Augusto Comte, e Max Weber. Esses três pensadores são denominados os clássicos da sociologia, como também nós conhecemos como os pais da sociologia. Bem, Karl Marx, 1918 a 1883, Emile Durkheim, 1858 a 1917, Max Weber, 1864 a 1920. Marx, ele tinha como objeto da sociologia as classes sociais e o seu método era a dialética. Já Durkheim tinha como objeto da sociologia o fato social e o método a explicação. E Max Weber, o objeto da sociologia era a ação social e o método a compreensão social. Bem, mas nessa aula nós vamos tratar apenas do Emile Durkheim e a questão daquilo o que é o fato social e as suas características. Durkheim, filósofo francês, foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia, tornando-se o primeiro professor universitário dessa disciplina. As suas principais obras, A Divisão do Trabalho Social, as regras do método sociológico, O Suicídio, Formas Elementares da Vida Religiosa, Educação e Sociologia, Sociologia e Filosofia e a sua obra póstuma Lições de Sociologia. Bom, Durkheim e a sociedade. Como que Durkheim enxergava essa questão? Então, para Durkheim, o indivíduo ele é produto da sociedade e a sociedade precede o indivíduo. Durkheim definia a sociologia como uma ciência, porque ele buscou romper com as ideias daquilo que é o senso comum. Os objetos da sociologia, no caso, o que nós estamos estudando, fatos sociais. Então, dentro daquilo que foi a visão, o objetivo de Durkheim, fatos sociais devem ser estudados como coisas, isto é, como algo com existência própria, objetiva e que atua de forma coercitiva sobre os indivíduos. A sociedade ela poderia ser compreendida da mesma forma que os fenômenos da natureza. Ele acreditava que os fatos sociais poderiam ser estudados através dos mesmos métodos científicos empregados nas ciências naturais, isto é, havendo neutralidade. Esse foi o grande foco de Durkheim, estabelecer, buscar dentro dos estudos a questão da neutralidade. Então, o que vem a ser fato social? Então, para Durkheim, consiste em leis, normas ou quaisquer outras regras que obrigam o indivíduo a agir em determinada direção, o que garante a manutenção da ordem social estabelecida. A transgressão aos fatos sociais implica a punição. Logo, eles possuem poder imperativo e coercitivo. Então, a punição pode se dar através do sistema jurídico ou do afastamento social. As nossas ações não são individuais, mas sim influenciadas pela sociedade, segundo Durkheim. Então, o fato social para Durkheim consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem poder de coerção sobre o indivíduo. Então, para Durkheim, o homem naturalmente cria falsas noções do que são as coisas que o rodeiam. Independentemente da nossa vontade, os fatos sociais se impõem sobre nós. São comportamentos e hábitos que parecem emanar da nossa vontade pessoal, mas que na verdade são impostos. Se nós não sentimos essa imposição, é porque estamos tão habituados a eles que a força não se faz necessária.
Então, para concluirmos daquilo que foi a ideia de Durkheim referente ao que é o fato social, existem as três características do fato social. A primeira é a generalidade. Então, generalidade é aquilo que ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais. Assim, atingem toda a sociedade. Exemplo, o se alimentar. Isso atinge toda a sociedade. Não é algo somente de uma pessoa, mas é de todo um coletivo. A exterioridade. A exterioridade é a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados quando ele nasce. Então o indivíduo nem nasceu, mas esse fato social já está concretizado, já está organizado. E quando o indivíduo nasce, ele acaba se envolvendo nesse fato social, que um exemplo, o sistema monetário. E tem a terceira característica, que é a coercitividade. A coercitividade está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes. Essa característica obriga os indivíduos a cumprir os padrões culturais. Um exemplo é a moda. Então, não adianta. A pessoa pode usar a roupa que ela quiser, se vestir como quer. Mas se ela estiver fora dos padrões impostos, ela pode ser ridicularizada, ela pode ser afastada de um meio da sociedade, de uma roda de amigos. Então, esse é o fato social com característica da coercitividade. Bem, então, para nós que vivemos em uma sociedade centrada no individualismo, pode parecer duro reconhecer a existência de algo que impacta na nossa autonomia. E nós, na verdade, queremos acreditar que tudo o que fazemos é por livre escolha. Mas basta observar a sociedade com critério e vemos como as formas de pensar, de sentir e de se comportar se repetem. Então, quando estudamos uma cultura diferente da nossa, aí os fatos sociais ficam mais nítidos, pois conseguimos observar que o que para nós de repente é estranho, para uma outra comunidade que possui um estabelecimento cultural, pode ser um hábito comum e se reproduz independente da vontade de seus membros. Então, para encerrarmos, precisamos entender que tudo que nós fazemos, que tudo aquilo que de repente pensamos, muitas vezes achamos que é algo independente de nós, mas segundo Durkheim, não. Na verdade, nós somos coagidos, nós somos moldados segundo aquilo que são os fatos sociais. Bom, encerramos mais uma videoaula, te espero na próxima, até breve.